razão, afeto, espiritualidade e sexualidade. E a questão é, algumas pessoas já começam pelo teto. Eu não vivo sem você. Vamos dizer uma outra coisa que é falado muito. Vamos fazer uma viagem. A pessoa se conheceu ontem, aí já está projetando uma viagem para daqui 3, 5 anos. Se conheceu ontem. Isso é começar pela base, ou pelo teto. O que seria começar a construir uma base? Começar ali a entender algumas posturas. Poxa, você gosta mais de coisas barulhentas, vamos dizer, de programas mais barulhentos ou de coisas mais tranquilas? Você é mais família ou você não se importa tanto assim com essa questão familiar? Você prefere estar mais envolto com um monte de pessoas ou você prefere aquela coisa mais na sua, mais isolada? Isso é começar o quê? Construir a base, porque eu estou indo na intimidade do outro. Eu estou tentando olhar para o outro não com um olhar superficial. Eu estou olhando para o aqui e agora, de acordo com esse momento que eu estou vivendo. Qual as bases que a gente tem que construir? Quanto que a gente pretende, por exemplo, ganhar no sentido material? Quantas viagens a gente quer fazer? Eu falei de viagem, né? Mas projetar uma viagem daqui, quantas viagens a gente quer fazer por ano? Não é projetar que eu vou viajar daqui 4 anos. Quantas viagens a gente quer fazer por ano? E claro, isso depende da fase que o relacionamento está. Depende do momento que o relacionamento está. Depende de vários aspectos. Então, a cada fase do relacionamento tem elementos que constroem a base e tem elementos que não constroem a base. Então, no início de relacionamento, quais elementos que constroem a base? Um deles, certamente, é você ter tempo para conhecer o outro. Isso vai se prolongar por todo o relacionamento, mas principalmente no início. O que é também construir a base? É ser transparente, é não ser um personagem, é ser quem você de fato é. E o outro, permitir que o outro também seja. Você está me incomodando, você só com a metade do rosto aqui? Isso. Agora ficou melhor, né? Essa beleza tem que aparecer ali também, Mari. Então, eu preciso de fato ser real, de verdade desde o começo, porque aí eu começo a construir uma base sólida. Eu não começo a construir uma base, na verdade um relacionamento sem base. Porque você sabia que o momento mais importante do relacionamento é o início? Porque tem um termo que fala bem assim, pode falar isso, né? Eu acho que pode, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Tem um palavreado assim, relacionamento que já começa no personagem dificilmente vai se endireitar. Vou usar aqui fazer uma analogia. Então, desde o começo é importante que seja transparente. Quer falar? Até a pessoa que finge muito, né? Ela não consegue se esconder por muito tempo, né? E dá sinais. Uma brincadeira ali que ela faz está dando sinais de quem que ela é, né? Do que você vai encarar lá na frente. Então a pessoa sempre dá sinais. Exato. Sempre dá sinais. Exatamente. Então a gente tem que olhar para o relacionamento com uma perspectiva assim de uau, que tipo de relacionamento eu quero construir? Que tipo? Mas é ter fome mesmo, entendeu, gente? É ter aquele olhar assim de nossa, vale a pena investir tempo aqui, vale a pena eu passar pelos desafios. Porque olha só, se no início do relacionamento o casal tem vários desafios e eles persistem diante desses desafios, eles vão se fortalecendo. E quando vier um momento de abundância, uau, se eles conseguiram passar pelo momento de desafio, a abundância vai ser o quê? Vai ser muito mais.
Mas olha só, para eu aprender a passar por esses momentos de desafio, eu preciso de ter base. Muitos relacionamentos terminam porque não tem base. Não tem base. Como que algo vai permanecer de pé sem base? Sem base, sem raízes. Entenda também como raízes. Imagine uma árvore sem raiz. Ela não é nutrida e nem tem sustentação. Assim está muitos relacionamentos. Não tem raízes. Não tem base. Então, quando vem a primeira tempestade, o que acontece? Quando vem o primeiro problema, o que acontece? Afunda, né? Ou desmorona. Então, é importante construir as bases. Então, se você quer um relacionamento sólido, se você quer um relacionamento com base, o método Decolando o Relacionamento pode te ajudar. Na verdade, pode não, vai te ajudar. Porque o foco é base. Vamos construir base. Se eu construo base, eu vou conseguir, à medida dessa base, eu vou construir a casa do relacionamento. Aí, de maneira peculiar, cada casal vai construir a casa que quer. Entendeu? E a base é uma coisa simples, é uma coisa muito simples, mas assim, que é difícil, né, a pessoa colocar em prática, querer, né, enxergar isso. É simples, né? Mas só que para colocar em prática é para poucas pessoas, não é todas que conseguem. Eu mesma fiquei muitos anos batendo cabeça até conseguir colocar em prática um dos primeiros pilares da base, que é o mais fácil, que é o quê? Você olhar para você, você cuidar de você. Você mais fácil não, mais desafiador, né? Desafiador. É você, assim, elevar sua autoestima, você se enxergar diferente, você se colocar em primeiro lugar. É você pensar em você, você mergulhar em si, se reconhecer, saber quem é você, saber das suas qualidades, das suas dores, do seu recurso. E isso, entendeu? Para muitas pessoas é difícil, a pessoa prefere bater cabeça do que colocar isso em prática. Exatamente. Porque isso que ela acabou de falar é um elemento da base. E se você perceber numa construção, numa obra, a fase assim, mais desafiadora é exatamente construir a base. Você tem que cavar, você tem, é pesado. Quem já viu construção, ou já passou por uma construção, ou já construiu algo em casa, sabe que a base é um grande desafio. Sim, porque tipo assim, você tem que, o primeiro pilar, se autoconhecer. Então, antes de construir alguma coisa, tem que conhecer todo o campo, tem que conhecer todo o espaço. Não vai construir, né, algo em qualquer lugar. Isso, tem que preparar o terreno, né? Preparar o terreno, isso mesmo. Isso, tem que ter as ferramentas ideais. Isso. Aí o que acontece? A pessoa tem construído sempre na areia. Por isso que não Perfeito. Aí, além de construir uma base, você tem que entender o terreno aonde você está construindo. Porque se for um terreno muito arenoso, um terreno que você não consegue, não tem consistência, como é que vai acontecer? Então, é importante também entender, olhar para o solo. É um outro elemento. Em qual solo você está construindo o seu relacionamento? Qual solo? É o solo das brigas? É o solo dos conflitos? É o solo do não entendimento? É o solo da indisposição? Gente, entende por que o começo é tão importante? Olhe, o que está dentro é igual ao que está fora. Muitos sábios já disseram isso de diferentes formas. O que isso quer dizer? Um relacionamento externamente é uma consequência de como os pares estão internamente. Se os pares estão num processo de lapidação interna, de melhoramento interno, de querer de fato construir algo de verdade, e falar bem assim para o relacionamento mais ou menos, basta, eu não quero, eu quero algo diferente, eu já conheço esse relacionamento mais ou menos, eu quero vivenciar um relacionamento próprio. Se eles disseram isso e começaram um processo contínuo de se conhecer e de disponibilidade para construir o relacionamento, eles vão preparar o terreno, eles vão buscar as ferramentas, eles vão construir e depois eles vão construir as paredes. Por que que a gente... Só concluir aqui. Por que que a gente fala isso com tanta convicção?
Porque a gente vive isso e a gente ajuda outros casais fazendo isso. E a gente sabe que não é fácil, claro que não é, ué. A gente já falou que a gente não é perfeito, mas a gente já percebeu que é possível. E é possível. O que é, amor? Pode ir. Uma audiência colocou aqui. Que audiência interessante. Eu acho muito interessante esse comentário. As pessoas dizem que o casamento tem fases de crise. Eu já considero fases diferentes independente do tempo. Não tem tempo certo para crises. Essas bases ajudam mesmo a conhecer o outro. Ajudam mesmo e conhecer o outro. Exato. E as crises, elas não são os problemas. Você pode perceber, os momentos que a gente mais cresce são nas crises. Os momentos que a gente mais amadurece são nas crises. Quando está tudo muito, a gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto. Todo mundo sabe disso. A gente é assim, é o ser humano. A gente não quer gastar energia, então a gente fica lá. Agora, claro, tudo em excesso é prejudicial. Se o relacionamento é só crises, aí também é tudo uma questão de equilíbrio. E de fato, em algumas fases, quer dizer, o relacionamento tem algumas fases. Eu estou me recordando aqui, são 5. Então, em cada fase tem desafios diferentes. Sim. E tem também crises. Exato. E é por isso assim que você não deve deixar de se descuidar nunca, entendeu? Sempre maravilhosa, sempre autoestima lá em cima, assim, não entrega os pontos, sempre linda, radiante, brilhante e resolva os seus conflitos na classe, tá? É isso. Isso, então, e algo assim tão interessante também de pensar, que se a gente olha para as crises como oportunidade de crescimento, a gente para de ver as crises como um problema e vê como um mestre que quer nos ensinar algo. As crises que a gente passou e que a gente ainda vai passar... Que a gente está na fase assim, de investir. Então, se a gente ficar deixando, né, pode até estragar, mas a gente não se permite deixar nada estragar. Então, a gente está passando por uma fase, não fase de brigas nem nada, mas a gente está na fase de construção. Investir. Então, assim, se a gente for ligar para as coisas, a gente, né, se desestrutura. Então, é olhar. Quando eu estou diante de um problema, especialmente no relacionamento, eu preciso de parar de olhar pro problema e olhar o que eu posso fazer em relação ao problema. Isso muda totalmente o mindset, o modelo mental, as atitudes. Porque pensa, gente, a gente pensa, sente, age, se comporta e tem um resultado. Se eu estou diante de um conflito, de uma crise no relacionamento, e eu olho só para a crise, eu e ela, você e seu parceiro, você e sua parceira, fico olhando para a crise, daqui a pouco vocês estão discutindo, o problema aumenta e daqui a pouco não tem solução nenhuma. Então, ao invés de olhar para a crise e olhar para o problema como um problema, olha para a crise como um desafio que vai te levar a uma transformação, que vai favorecer o crescimento do relacionamento. E se pergunte, querido, querida, eu não sei como é que você chama seu parceiro, sua parceira, mas eu chamo ela de mulata maravilhosa. Mulata maravilhosa, o que a gente pode fazer diante disso que a gente está vivendo? Você me ajuda? Eu tô conseguindo ir até aqui, mas mulher tem uma intuição mais acurada, ela pode, e como me ajuda muitas vezes, a ter uma ideia diferente para solucionar algo que eu estou batendo cabeça e não está indo. Então a gente se ajuda. Aí ela está muito viajante lá, não está conseguindo tomar uma ação. Eu falei, amor, a gente tem que agir, entendeu? Vamos lá, vamos fazer. Então, você entende? Um vai entendendo o outro e vai se ajudando nesse aspecto. Porque a crise, de vez em quando, em alguns momentos, ela vai acontecer. E, novamente, vou repetir, a crise não é um problema. Não é. Se ela acontecer em diferentes fases como acontece, é uma oportunidade do casal olhar aquilo que eles